Nós, humanos, membros do gênero Homo, percorremos um caminho extraordinário nos 2.800.000 anos de nossa existência. Este progresso acelerou acentuadamente nos últimos 200 anos. Hoje, desfrutamos de uma tecnologia impressionante que permitiu que a esperança de vida global atingisse aproximadamente 73 anos à nascença. No entanto, este caminho tem sido repleto de desafios, muitos deles criados por nós mesmos. Isto fica claro quando se olha para a baixa esperança de vida ao longo do tempo. Por exemplo, na França do século XVIII, a expectativa era entre 27 e 30 anos. Na Grécia clássica, 25. Na Idade do Bronze, 26. E durante o período neolítico, apenas 20 anos. Ainda assim, o Homo sapiens moderno teve uma vida muito mais fácil do que outras espécies humanas. Isto é algo que deveríamos valorizar profundamente, já que a vida dos primeiros humanos era, por vezes, brutal. Os paleontólogos frequentemente desenterram restos mortais de humanos primitivos que morreram em circunstâncias terríveis. A pesquisa sugere que muitas espécies de Homo enfrentaram uma expectativa de vida extrema. Mas um caso notável é o do Homo habilis, que viveu há 2 milhões de anos. Esta espécie parecia condenada a um destino trágico. A maioria dos indivíduos não chegava à adolescência, com uma esperança de vida estimada em apenas 12 anos, mais de 6 vezes menos que a média atual. O mais preocupante é que, segundo o estudo de 26 exemplares, o número real pode ser ainda menor. A ausência de indivíduos neonatais e infantis indica que a taxa de mortalidade era extremamente elevada, sugerindo uma existência ainda mais curta do que podemos imaginar. Uma vida tão curta e precária como a do Homo habilis faz desta espécie, sem dúvida, uma das últimas com a qual você gostaria de acordar. Provavelmente representa um dos piores momentos para a humanidade, pois a luta para sobreviver era constante e as chances de viver além da infância eram extremamente baixas. O Homo habilis foi uma das primeiras espécies do gênero Homo que surgiu há aproximadamente 2.300.000 anos e viveu até cerca de 1.650.000 anos atrás. Foi descoberto pelo paleontólogo Louis Leakey e sua equipe na década de 1960 na região de Olduvai, na Tanzânia, na África. Apesar de sua importância, o Homo habilis teve uma vida que pode ser considerada uma sucessão constante de dificuldades, pois enfrentou muitas adversidades, tanto internas quanto externas. Seu pequeno tamanho corporal, com uma altura média de menos de 1,5 metro, o colocava 32% mais baixo que os humanos modernos, e ele pesava apenas 60% do nosso peso atual. Esta constituição corporal tornava-os extremamente vulneráveis a lesões, uma vez que lhes faltava uma estrutura óssea suficientemente robusta que lhes permitisse contrariar a sua falta de tamanho e adaptar-se eficientemente ao ambiente. O seu esqueleto era frágil em comparação com o de outras espécies humanas posteriores, tornando-lhes difícil resistir aos rigores da sua vida selvagem. Uma das características mais notáveis do Homo habilis é que, apesar do seu pequeno tamanho, adaptou-se parcialmente ao mundo arbóreo. Eles eram, em termos gerais, parcialmente arborícolas, o que significa que passavam boa parte de suas vidas em árvores, como faziam os chimpanzés. Isso lhes permitiu escapar de predadores que frequentemente rondavam a terra. No entanto, embora os seus corpos estivessem um pouco adaptados para escalar e balançar entre os ramos, não estavam tão bem equipados para a vida arbórea como os seus parentes mais próximos, os chimpanzés, devido aos seus membros ligeiramente semelhantes aos dos macacos. Esses membros mais longos permitiam que eles se sustentassem melhor durante a escalada, mas eles ainda não conseguiam escapar dos perigos no solo tão facilmente quanto os chimpanzés. Então, quando caíssem, poderiam ficar gravemente feridos. Porém, esse comportamento arbóreo não foi suficiente para garantir sua sobrevivência. Os problemas do Homo habilis residem não apenas no seu pequeno tamanho e vulnerabilidade, mas também na sua dieta.
Apesar de viver nas árvores, o Homo habilis não era estritamente vegetariano. Na verdade, o consumo de carne era bastante elevado para uma espécie do seu tamanho. Eles tinham incisivos grandes e mandíbulas mais grossas do que as de qualquer macaco ou ser humano moderno, o que lhes permitia rasgar a carne dos animais que caçavam ou eliminavam. Porém, devido ao seu tamanho e falta de força, o Homo habilis especializou-se em necrófagos, ou seja, alimentando-se de restos de animais caçados por predadores maiores, o que os colocava em situação de alto risco. Se você se surpreende com a luta épica pela sobrevivência do Homo habilis, não fique para trás e junte-se à nossa tribo. Inscreva-se no canal para descobrir mais segredos fascinantes da nossa evolução. Vamos continuar. O facto de o Homo habilis se alimentar principalmente de carne obrigou-os a abandonar a segurança das árvores em busca de cadáveres, o que os colocava constantemente em perigo. Além disso, o amor pelos peixes os aproximou das águas, onde outros predadores, como crocodilos e grandes felinos, os perseguiam. Mas o mais irônico de sua dieta é que, apesar de serem necrófagos, o Homo habilis não possuía ferramentas ou habilidades especiais para competir com outros animais que competiam por carniça. Embora possuíssem ferramentas simples de pedra, estas não lhes conferiam uma vantagem significativa sobre predadores como chacais, chitas ou leões, que frequentemente disputavam os restos mortais e, pior ainda, também caçavam o Homo habilis. É verdade que cada predador tinha a sua forma única de eliminar o Homo habilis, o que, de certa forma, confere uma estranha variedade às formas de ameaça que estes primeiros humanos enfrentavam. Contudo, apesar da diversidade de métodos de ataque, a vida do Homo habilis foi marcada por uma luta constante pela sobrevivência, em grande parte devido aos perigos iminentes que espreitavam em todos os cantos do seu ambiente. Embora a evidência direta de interações entre o Homo habilis e seus predadores seja bastante rara, estudos sobre a época e a localização geográfica desses seres revelaram que existiam mais de 30 predadores potenciais em seu mundo. Entre estes, os grandes felinos foram sem dúvida os mais perigosos, tendo um impacto particularmente devastador na longevidade do Homo habilis, uma espécie que já lutava para se manter segura devido ao seu pequeno tamanho e dieta arriscada. Um dos predadores mais prevalentes e temidos do Homo habilis foi o Megantereon, um grande gato com dentes de sabre que viveu em toda a África durante a maior parte do período de existência do Homo habilis. O Megantereon não só compartilhava algumas características com os felinos atuais, como a onça pintada, mas era muito mais robusto e temível. Esse predador, de tamanho semelhante a uma onça pintada, tinha membros inferiores do tamanho de um leão, com garras longas e afiadas nas pontas, destinadas a capturar e perfurar a carne de qualquer Homo habilis que cruzasse seu caminho. Essas garras eram letais, pois ao cravarem no corpo do infeliz humano, permitiam que ele o imobilizasse rapidamente, tornando a vítima vulnerável aos terríveis dentes do Megantereon. Os dentes deste felino eram extremamente afiados e sua mandíbula estava equipada com 2 caninos alargados que, ao serem cravados na garganta de sua vítima, cortavam artérias e nervos vitais. O resultado foi uma morte rápida, já que o ser humano ficou inconsciente quase imediatamente. Um fim que não parecia tão desagradável, se comparado aos horrores que poderiam acontecer a uma vítima presa por este predador. O mais assustador de tudo é que, embora esse tipo de ataque fosse comum, houve momentos em que as vítimas de Megantereon experimentaram um tipo de morte muito mais horrível e raro. Num caso particularmente estranho e assustador, o cadáver de um Homo habilis foi descoberto com marcas de perfuração no osso occipital, ou seja, na parte de trás da cabeça. A peculiaridade desse achado está no ângulo da mordida, que indicava que o ataque não veio por trás, como se poderia pensar, mas pela frente. Isso significa que o Megantereon colocou toda a cabeça do humano na boca, cobrindo-o completamente com as mandíbulas.
Esse tipo de ataque, além de causar danos significativos ao crânio e ao cérebro, poderia ter tido um desfecho ainda mais fatal. Ao cobrir o nariz e a boca da vítima com a mandíbula, o Megantherion poderia ter causado asfixia, privando sua presa de oxigênio e matando isso de uma forma particularmente horrível. Este tipo de interação, embora rara, reflete a brutalidade com que os grandes felinos perseguiam o Homo habilis. O Megantherion, além de ser um predador formidável, tinha um apetite insaciável pelo Homo habilis, o que levou a um fenômeno muito interessante nos estudos sobre os níveis de isótopos de carbono. Esses estudos revelaram que os restos do Homo habilis apresentam alterações em seus níveis de carbono, indicando que Megantherion foi de longe um assassino muito mais eficaz do Homo habilis do que outros animais de sua época. Entre esses outros predadores estava Dinopheles, outro grande felino que também coexistiu com o Homo habilis e provavelmente caçava esses primeiros humanos. No entanto, apesar da ameaça que Dinopheles representava, estudos indicam que Megantherion tomou a maior parte das vítimas humanas do seu tempo. Com seu tamanho impressionante, o Megalotherium foi, sem dúvida, uma das maiores ameaças ao Homo habilis. Não é difícil imaginar como um único golpe certeiro de uma de suas patas poderia ter custado a vida de um ser humano primitivo, especialmente considerando que muitas das vítimas desse predador pareciam ser jovens. A enorme força que o Megalotherium possuía transformava cada encontro em um verdadeiro pesadelo para qualquer Homo habilis que cruzasse seu caminho. Além disso, a forma de caça do Megalotherium tornava ainda mais complicado evitá-lo. Apesar de seu grande tamanho, este animal era um saltador muito mais habilidoso do que se poderia esperar. Suas pernas, embora curtas para perseguir presas por longas distâncias, estavam perfeitamente adaptadas para dar saltos poderosos e rápidos, permitindo-lhe capturar suas presas com uma facilidade surpreendente. Essa fuga complicou ainda mais para o Homo habilis, que, embora tivesse algumas habilidades de escalada, não conseguia escapar para as árvores com tanta facilidade devido à velocidade e agilidade do Megalotherium. Assim, a ameaça desse gigante que se movia com saltos poderosos era constante e fugir para uma árvore não garantia a salvação. Apesar de seu tamanho menor, o Homotherium também representava uma ameaça notável ao Homo habilis. Este felino, conhecido por suas presas e dentes de sabre, tinha um design muito diferente de outros gatos com dentes de sabre. Seus caninos e incisivos, embora mais curtos que os de outros felinos de sua classe, eram consideravelmente mais largos e fortes. Isso os tornou poderosas armas de perfuração, não apenas cortando, mas também perfurando com eficiência a carne de suas presas. Além disso, os dentes do Homotherium apresentavam crenulações, ou seja, uma forma de serrilhado irregular que aumentava sua eficácia no corte, criando uma mordida única que combinava poder de corte com capacidade de penetração. Esta característica peculiar tornou o Homotherium um caçador particularmente perigoso para o Homo habilis, pois não só o despedaçava com facilidade, como também causava danos mais graves e penetrantes a cada mordida. Apesar dos perigos representados por esses grandes felinos, o Homo habilis não só teve que enfrentá-los, mas também outros predadores igualmente letais que faziam parte de seu mundo. Um dos grupos de predadores mais temidos e frequentes eram as hienas, criaturas que, assim como os gatos, caçavam e devoravam nossos ancestrais. Várias espécies de hienas caçavam nesse período, mas duas delas se destacaram especialmente: as Chasmoportetes e a Pachyrhocutta. A Pachyrhocutta acabou por ser uma das maiores hienas da história, tanto que alguns de seus exemplares atingiram tamanho semelhante ao de uma leoa. O mais assustador dessa espécie era sua mordida, que era incrivelmente poderosa, capaz de esmagar ossos com uma facilidade impressionante. Na verdade, acredita-se que a mordida do Pachyrhocutta foi uma das mais fortes de qualquer mamífero terrestre.
Esta capacidade de quebrar ossos não só representava uma grande ameaça para o Homo habilis, mas também lhes dava acesso fácil à medula óssea, uma parte vital do corpo de qualquer animal, e especialmente nutritiva para os necrófagos. Esta característica deu-lhes uma vantagem significativa no acesso às carcaças, e marcas de Pachycrocuta são frequentemente encontradas em ossos de animais mortos, refletindo a eficácia com que esta hiena conseguia eliminar presas ou reivindicar carcaças. O problema não se limitou apenas à força extraordinária de sua mordida, mas o Pachycrocuta provavelmente caçava em matilhas, o que dificultava muito a fuga do Homo habilis caso se encontrasse em seu território. Este comportamento de grupo não só aumentou a eficácia da caça, mas também ampliou a ameaça que representavam para os primeiros humanos. Se um Homo habilis fosse capturado por uma Pachycrocuta, não só teria que enfrentar uma mordida que poderia destruí-lo, mas também teria que lidar com o fato de que, muito provavelmente, várias hienas estavam envolvidas no ataque, o que multiplicava as chances de que ele fosse atacado. Ser morto. Eu não poderia sobreviver. Além disso, uma das características mais macabras das hienas é que elas não apenas matam suas presas, mas muitas vezes as devoram enquanto ainda estão vivas. Este tipo de morte lenta e dolorosa teria sido um dos maiores horrores para o Homo habilis, que na sua luta pela sobrevivência se deparava constantemente com a possibilidade de ser comido vivo. Como se não bastasse, existia uma espécie de hiena ainda mais aterrorizante, as Chasmoportetes. Embora menores que o Pachycrocuta, os Chasmoportetes possuíam grande agilidade e uma estrutura corporal mais esbelta, o que lhe permitia movimentar-se rapidamente e caçar em matilhas com grande eficácia. Esta hiena pertencia a um grupo conhecido como hienas caninas, indicando que a sua estrutura era mais semelhante à dos canídeos do que a das hienas típicas, conferindo-lhe uma grande capacidade de se mover rapidamente e caçar com eficiência. Sua agilidade e habilidade na caça em grupo tornavam-nos uma ameaça ainda mais perigosa, pois suas matilhas podiam rapidamente cercar e reduzir suas presas, deixando ao Homo habilis poucas oportunidades de fuga. O tamanho menor e mais frágil dos Chasmoportetes pode, à primeira vista, parecer uma boa notícia, mas a realidade era bem diferente. Embora se possa pensar que ser caçado por um predador menor seria menos doloroso do que enfrentar um predador maior, a verdade é que ser devorado por um bando de pequenas hienas, mas extremamente grandes em número e força, era muito mais assustador e doloroso do que sendo dilacerado por uma hiena gigante. No entanto, o maior perigo das hienas Chasmoportetes não era o seu tamanho ou mesmo o seu número, mas sim a sua incrível capacidade de velocidade. Essas hienas tinham um tipo de construção corporal que as tornava extraordinariamente rápidas, adaptadas para correr em alta velocidade e caçar presas com eficiência mortal. Na verdade, sua capacidade de se mover rapidamente rendeu-lhes o apelido de hienas correndo, ou hienas caçadoras. O principal problema do Homo habilis ao enfrentar esses predadores era que nossos ancestrais não estavam particularmente bem adaptados para corridas de longa distância ou fugas rápidas. Embora o Homo habilis pudesse correr por algum tempo, sua resistência não foi suficiente para escapar de um predador tão rápido e letal. Enquanto isso, as hienas Chasmoportetes não só podiam correr rápido, mas sua dieta as tornava ainda mais perigosas. Por serem hipercarnívoros, mais de 70% de sua ingestão calórica vinha da carne, o que os deixa ainda mais motivados para caçar e devorar presas. Seus dentes, afiados como navalhas e com bordas semelhantes às de um grande felino, permitiam-lhes rasgar carne com impressionante eficiência. Em suma, enfrentar estas hienas teria sido um verdadeiro pesadelo para o Homo habilis, que não só era mais lento, como também muito menos adaptado a uma luta constante pela sobrevivência contra tais predadores. Mas as hienas não eram as únicas ameaças ao Homo habilis. Na verdade, os perigos vinham de todos os cantos.
E um dos predadores mais mortíferos que espreitava no ambiente dos nossos antepassados era o crocodilo gigante. Esses répteis não apenas espreitavam nas águas, mas também tinham uma tendência a atacar qualquer humano primitivo que se aproximasse de seu domínio. E o faziam com uma eficácia assustadora. Em vez de usar varas de pesca ou lanças, como os humanos fariam mais tarde, os crocodilos preferiam caçar o Homo habilis usando as próprias mãos, como se pudessem de alguma forma prever que se tornariam presas. E o pior de tudo é que os crocodilos estavam mais do que dispostos a obedecer. Os crocodilos que vagavam naquela época eram do mesmo gênero dos crocodilos modernos, crocodilos, mas em uma escala muito mais gigantesca. Na verdade, duas das maiores espécies deste gênero foram crocodilos torbjarnarsoni e crocodilos antropófagos. O segundo desses crocodilos, chamado crocodilos antropófagos, ganhou um nome bastante revelador: comedor de humanos, devido à sua preferência por presas humanas. Este crocodilo não apenas caçava humanos, mas foi especialmente adaptado para fazê-lo de uma forma que aumentava as chances de sucesso. Não é surpresa, portanto, que tenham sido encontradas evidências diretas de que este crocodilo caçava o Homo habilis. Numa formação arqueológica foram encontrados os restos mortais de 2 jovens Homo habilis que apresentavam marcas evidentes de mordidas nas pernas e pés, que correspondiam exatamente aos dentes deste tipo de crocodilo, sugerindo que os crocodilos atacavam as suas presas, apontando diretamente para suas extremidades inferiores. Este tipo de ataque foi particularmente eficaz, pois os crocodilos muitas vezes emboscaram as suas presas nas águas, agarrando-as pelas pernas ou pés antes de as arrastar para a água. Uma vez imobilizada a presa, o crocodilo não apenas se encarregou de matá-la imediatamente, afogando-a, mas muitas vezes empregou uma técnica ainda mais aterrorizante conhecida como girar. Essa técnica consistia no crocodilo girar violentamente, o que tinha o efeito de arrancar os membros de sua presa. Este processo não foi apenas fatal, mas extremamente doloroso, e tinha como objetivo desmembrar as vítimas no processo. No caso dos jovens Homo habilis encontrados, provavelmente foi assim que eles morreram, mostrando-nos como os encontros com crocodilos daquela época poderiam ser letais e mortais. Assim como as hienas chasmoportetes, os crocodilos gigantes representavam uma ameaça terrível ao Homo habilis. Com a sua capacidade de emboscar e matar e a sua preferência por presas humanas, estes predadores tornaram-se um dos pesadelos mais mortíferos para os nossos antepassados. Lutar contra um predador tão formidável como crocodilos antropófagos não era nem remotamente uma opção viável. Este crocodilo não só estava coberto por uma armadura extremamente resistente, mas também superava qualquer crocodilo marinho normal em tamanho, atingindo comprimentos de até 7,5 metros, 25 pés, e pesando cerca de 1,5 toneladas. Para colocar isso em perspectiva, o maior crocodilo que existe hoje, um espécime conhecido como lolong, alcançava apenas 6 metros, 20 pés, e pesava cerca de 1/10 tonelada. Como você pode imaginar, um crocodilo desse tamanho enorme não só teve uma mordida mortal, mas sua dieta predominantemente humana o tornou uma das criaturas mais aterrorizantes de seu tempo. E para adicionar mais terror à sua imagem, o antropófago crocodilos também possuía 2 grandes cristas ou chifres acima dos olhos, o que não só o tornava ainda mais letal, mas também o tornava uma visão verdadeiramente aterrorizante. Foi um verdadeiro pesadelo que deixou suas vítimas com poucas opções de fuga. Embora este crocodilo representasse um dos maiores problemas para o Homo habilis, em termos de tamanho, não era o maior de todos os crocodilos que partilhavam o mundo com os nossos antepassados. Essa honra pertencia ao crocodilos torbjarnarsoni, um crocodilo um pouco mais velho que coexistiu com o Homo habilis durante os primeiros dias da existência dos nossos antepassados. Este crocodilo, embora um pouco maior, atingiu um comprimento de aproximadamente 8 metros,
26 pés, tornando-se o maior membro do gênero Crocodilus já descoberto. No entanto, esse tamanho, embora imponente, não representava necessariamente uma vantagem em relação ao seu primo Crocodilus anthropophagus, pois o Thorbjarnarsoni era ainda mais massivo, ultrapassando em muito o peso de outros crocodilos modernos e talvez até atingindo tamanhos maiores, como os restos fósseis encontrados até hoje são limitados e dispersos. Isto deixa aberta a possibilidade de que alguns espécimes fossem ainda maiores do que podemos imaginar atualmente. É como se os limites do tamanho destes crocodilos estivessem além do que a ciência conseguiu registrar até agora. A coisa mais singular sobre esse predador, entretanto, era seu crânio. Além de gigantesco, o crânio do Crocodilus Thorbjarnarsoni era mais largo que o de outros crocodilos, sugerindo que esta adaptação lhe permitia uma pegada mais forte e eficaz, ideal para devorar presas com armadura dura, como grandes tartarugas. Este crânio robusto foi projetado para ser uma máquina de moer, um instrumento mortal perfeitamente adequado à vida em um mundo cheio de presas resistentes. Apesar destas adaptações especializadas, este crocodilo provavelmente comportou-se mais como um alimentador oportunista, atacando ocasionalmente o Homo habilis e outros hominídeos, além das suas presas habituais. Embora suas presas preferidas possam ter sido tartarugas e outros répteis de grande porte, não hesitou em aproveitar qualquer oportunidade para atacar os hominídeos mais vulneráveis. Na verdade, há evidências de que um dos primeiros exemplares do Homo habilis, conhecido como holótipo OH7, pode ter sido vítima direta deste crocodilo gigante. Os ossos do pé e da perna deste espécime apresentam marcas profundas de perfurações que correspondem aos dentes de um crocodilo de tamanho colossal. Como outras vítimas do crocodilo, parece que OH7 perdeu o membro no ataque violento, que acabou levando à sua morte. Esta perda de um membro, como se pode imaginar, não foi apenas o primeiro passo para uma morte rápida, mas um processo de sofrimento brutal e angustiante, que afetou as vítimas nos últimos momentos de suas vidas. No entanto, o mais assustador de tudo isso é que o ataque não se limitou a esse único predador. Um grupo de pesquisadores sugeriu que não apenas um crocodilo, mas também um mamífero carnívoro, possivelmente um grande felino, atacou o OH7. Este cenário, embora perturbador, não é totalmente surpreendente num mundo onde os predadores eram tão diversos e tão astutos. Os animais caçavam não apenas por necessidade, mas por instinto. E o Homo habilis era presa que não estava apenas exposta a um ataque, mas a múltiplas ameaças ao mesmo tempo. Ao analisar a parte superior do crânio deste espécime, os paleontólogos notaram sulcos superficiais no osso parietal, que não correspondiam às marcas de mordidas típicas dos crocodilos, mas que se assemelhavam notavelmente às marcas deixadas pelos dentes dos grandes felinos. Isto levou à hipótese de que, além do ataque do crocodilo, o OH7 pode ter sido mordido por um mamífero carnívoro de tamanho semelhante a um leopardo. Esta combinação de ataques de dois dos mais temíveis predadores da época resultou numa morte prolongada e extremamente violenta. Um destino que reflete as intermináveis dificuldades que os nossos antepassados tiveram de enfrentar num mundo cheio de predadores e ameaças mortais. Embora não se saiba ao certo se este ataque foi realizado após o espécime já ter morrido ou se foi um ataque anterior ao qual conseguiu sobreviver, embora esta questão permaneça no ar, é claro que estes indivíduos tinham muitos predadores, do qual eles poderiam sobreviver. E claro, grandes felinos pré-históricos, hienas e crocodilos gigantes, eram apenas a ponta do iceberg. Os primeiros humanos, como o Homo habilis, não só tiveram que lidar com essas ameaças, mas também tiveram que estar constantemente alerta para predadores que permanecem perigosos até hoje. Entre eles, podemos encontrar diversas espécies de panteras, canídeos, aves de rapina e cobras. As cobras, em particular, foram provavelmente um componente importante na explicação da curta vida do Homo habilis,
Uma vez que, embora não haja nenhuma evidência direta de ataques conhecidos, sabemos que as cobras e os hominídeos têm uma relação bastante complicada desde tempos remotos. Hoje, as cobras causam dezenas de milhares de mortes todos os anos só em África, sendo as cobras venenosas as principais responsáveis. Além disso, em tribos isoladas, os ataques de cobras constritoras continuam a ser a principal fonte de mortalidade para grupos específicos de pessoas. Alguns cientistas acreditam que as cobras eram tão problemáticas para o homem primitivo que essencialmente criaram uma espécie de corrida armamentista evolutiva entre os dois. A detecção visual aprimorada em hominídeos poderia ter sido uma adaptação para nos ajudar a detectar cobras camufladas de forma mais eficaz. Isto sugere que os primatas, em geral, podem estar predispostos a temer cobras, pelo menos de acordo com alguns estudos. Em outras palavras, é praticamente certo que o Homo habilis também foi vítima de ataques de cobras, embora talvez nem sempre de forma tão direta. Agora, a quantidade de predadores que a dieta do Homo habilis os obrigou a enfrentar foi, sem dúvida, uma tragédia para eles. Porém, não foram apenas os predadores que a subida às árvores os levou a encontrar. Havia também muitos herbívoros territoriais e onívoros em grande número, o que representava uma ameaça considerável. Estes incluíam uma variedade de rinocerontes pré-históricos, hipopótamos, javalis gigantes, elefantes, girafas e avestruzes. Escusado será dizer que estes animais não mataram humanos com tanta frequência como os predadores, mas mesmo assim ocorreram mortes. Hoje, apesar de serem menores em número e diversidade, os herbívoros e omnívoros em África ainda causam alguns milhares de mortes por ano. Animais como elefantes e rinocerontes, embora normalmente não sejam agressivos com os humanos, podem tornar-se uma ameaça mortal quando se sentem encurralados ou ameaçados. O estresse ou o medo podem fazer com que até mesmo os maiores herbívoros se tornem verdadeiros assassinos, causando ataques fatais. Se não bastasse obrigá-los a enfrentar animais ferozes, ainda bem que os inconvenientes da sua alimentação foram ainda mais longe, pois também poderia ter causado problemas de saúde, principalmente nos dentes. Dos 26 indivíduos estudados, apenas cerca de 40% tinham dentes em boas condições, enquanto o restante sofria de desgaste severo no esmalte e dentes lascados e rachados. Embora isto possa não parecer tão desolador, é realmente o caso quando se considera que o espécime mais velho deste grupo tinha apenas 25 anos de idade, e havia vários exemplos de indivíduos com menos de 10 anos que já sofriam de graves problemas dentários. Isso nos diz que a vida de um Homo habilis não foi marcada apenas pela constante ameaça de predadores, mas também pelos efeitos de sua dieta. E para exemplificar isso, um indivíduo de 17 anos foi encontrado com dentes tão deteriorados que estavam aproximadamente 2 vezes piores do que esperaríamos ver em um idoso moderno que também tivesse má higiene dental. Este nível notável de danos generalizados foi causado quase inteiramente pela dieta do Homo habilis, mas não necessariamente pela carne carniçada que consumiam. Poderia ter sido uma combinação de carne, osso e material vegetal resistente que causou muito desgaste em seus dentes, uma prova das duras condições a que foram submetidos. Esse desgaste dentário também é uma manifestação das condições de vida extremamente difíceis que o Homo habilis teve que enfrentar. Cada mordida era uma luta, e seu corpo, incluindo seu sistema dentário, refletia essas dificuldades. A dieta não foi influenciada apenas pelas necessidades nutricionais, mas também pelas limitações dos recursos disponíveis no seu ambiente. Embora comessem o que podiam caçar, coletar ou encontrar, o consumo de materiais duros como ossos poderia ter causado desgaste excessivo, afetando não apenas a capacidade de mastigar adequadamente, mas também a saúde geral. Isso reforça a ideia de que a vida do Homo habilis foi uma batalha constante, marcada por predadores, dificuldades nutricionais e contínuo esgotamento físico.
Além disso, devido à sua falta de defesa, é muito provável que o Homo habilis não tenha tido a primeira escolha na obtenção de alimentos, o que naturalmente resultou numa oferta extremamente limitada, obrigando as pessoas a consumir tudo o que estava disponível, mesmo que fosse, não é o mais adequado para sua saúde bucal. Este fator, por si só, deve ter representado um sério obstáculo à sua sobrevivência. Mas há outro elemento que também influenciou e que provavelmente causou um maior número de mortes: o ambiente e o clima em que viviam. Durante o Pleistoceno, a África viveu um período de oscilações climáticas tão intensas que, por vezes, o frio tornou-se mais severo e a aridez aumentou, reduzindo drasticamente as opções alimentares. Não só se tornou mais difícil encontrar fontes de nutrição, mas, em muitos casos, isto levou à fome sistemática. À medida que as condições climáticas pioraram e se tornaram mais hostis, as populações humanas primárias tiveram de depender mais fortemente da carne eliminada para complementar a sua ingestão calórica, o que infelizmente as colocou em maior contato com predadores, que se tornaram ainda mais vulneráveis quando se aperceberam das tensões crescentes de um ecossistema à beira do colapso. Curiosamente, embora talvez não seja surpreendente, as mudanças no clima e a competição que elas geraram também poderiam ter levado o Homo habilis a enfrentar um aumento de mortes nas mãos de um animal que estava muito próximo deles, mas não estou falando de outros habilis. Embora isso possibilidade certamente existia, mas sim outros humanos. Os restos mortais do Homo habilis foram encontrados na mesma região, onde não uma, mas 3 outras espécies de Homo, bem como outro hominídeo, viviam juntas. Especificamente, foram encontrados restos de Homo ergaster, Homo erectus, Homo rudolfensis e Paranthropus boisei. Sabemos por evidências arqueológicas que as interações com esses parentes próximos, pelo menos em algumas ocasiões, terminaram em confrontos violentos, pois foi encontrado pelo menos um espécime de Paranthropus, que foi claramente morto pelo Homo habilis, possivelmente até transformado em alimento para eles. Neste caso específico, o Homo habilis conseguiu sair vitorioso, mas com outras espécies de Homo, provavelmente ficou em séria desvantagem por uma série de razões. Primeiro, era a menor espécie de Homo de sua época e também a menos adaptada à vida terrestre, o que significava que qualquer confronto no terreno teria favorecido os competidores. Em segundo lugar, o Homo habilis tinha o segundo menor cérebro registrado em qualquer espécie humana, com um tamanho médio do cérebro entre 500 e 687 centímetros cúbicos, o que o torna 25% menor que o cérebro da espécie humana. Homo, com o qual coexistiu, Homo ergaster. Enquanto isso, o Homo erectus muitas vezes possuía um cérebro que era literalmente 2 vezes maior que o do Homo habilis. Esta diferença significativa no tamanho do cérebro provavelmente criou uma lacuna de inteligência entre o Homo habilis e os seus concorrentes, que se refletiu parcialmente nas tecnologias que cada espécie conseguiu desenvolver. Por exemplo, o Homo erectus tinha acesso a fogo controlado, picaretas, facas e lâminas, o que lhes dava uma vantagem considerável em qualquer confronto, para dizer o mínimo. E para piorar a situação, mesmo não sendo um hominídeo, ele também mencionou que o macaco Dinopithecus provavelmente fez parte dessa luta pela sobrevivência. Em alguns aspectos, esta criatura pode ter sido ainda mais aterrorizante do que as várias espécies de Homo, pois era um primata gigante intimamente relacionado com os babuínos, dotando-o de enormes presas e grandes quantidades de músculos. Considerando que o Dinopithecus poderia ter atingido 3 vezes o tamanho do Homo habilis, seria sensato adicionar esta criatura à já esmagadora lista de potenciais predadores que o Homo habilis teve de enfrentar. Finalmente, o mundo em que vivia o Homo habilis era extremamente difícil e cruel. De acordo com o estudo original, a pior parte da vida de um indivíduo começa por volta dos 10 anos,
quando atinge uma fase intimamente associada ao pico de mortalidade. Ironicamente, atingir a idade de 10 anos já os tornava alguns dos mais sortudos, pois, segundo outro estudo, presume-se que 40% de todos os indivíduos morreram antes de completar 10 anos. Se incluirmos também os jovens e as crianças, acredita-se que este número poderá aumentar para 60%. Isto implicaria que a idade média de morte, segundo o estudo, seria na verdade inferior a 12 anos, o que, claro, levanta a grande questão: como é que o Homo habilis conseguiu sobreviver tanto tempo? Talvez a resposta esteja na sua tecnologia, que lhes permitiu aceder à medula óssea e a materiais vegetais resistentes. Além disso, existe a possibilidade de um grupo de Homo habilis ter construído uma cabana rudimentar ou abrigo contra o vento há cerca de 1.700.000 anos, o que indicaria que eles desenvolveram alguma forma de lidar com a deterioração climática de sua época. Os números também desempenharam um papel significativo na sua sobrevivência milagrosa, pois os paleontólogos estimam que os grupos podem ter até 85 membros, proporcionando maior proteção e reduzindo as hipóteses de qualquer indivíduo ser caçado por um carnívoro. Embora com base em todas essas informações, pareça que esse sistema não funcionou tão bem para eles. E quem sabe, talvez a taxa de mortalidade incrivelmente alta tenha sido o que finalmente os destruiu. Mas seja qual for a causa, o que está claro é que viver como o Homo habilis foi incrivelmente difícil e cheio de desafios quase intransponíveis. E você? Quanto tempo acha que teria sobrevivido na mesma época do Homo habilis? Deixe-nos a sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha no vídeo.